Meus queridos e minhas queridas, hoje o Evangelho é tirado, nós estamos hoje celebrando, neste dia 30 de novembro, em toda a igreja, a festa do apóstolo Santo André. O Evangelho de hoje, portanto, é tirado de São Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Estando Jesus a caminhar junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco, com o pai Zebedeu, a consertar as redes. E os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, meus queridos, então, nós temos hoje esta festa de Santo André. Você sabe, sempre quando nós temos uma comemoração, um dia litúrgico dos apóstolos, é sempre celebrado no grau de festa, o segundo grau em importância na liturgia da igreja. Nós temos as solenidades, as festas, as memórias facultativas, né, as memórias opcionais. Então hoje é uma festa. Então na celebração de hoje, na missa de hoje, reza-se ou canta-se o Glória, porque é justamente esta festa de um apóstolo, de um dos 12 sobre os quais o Senhor edificou e construiu a sua igreja. Então nós celebramos hoje uma dessas colunas da igreja, que é Santo André, que de acordo com o Evangelho de João, lá no capítulo 12, ele nasceu em Betsaida, na Galileia, e foi escolhido pelo Senhor. E nós temos dois textos dos Evangelhos, duas perícopes interessantes e um pouco diferentes uma da outra, que narram sobre a escolha, a convocação do apóstolo Santo André. Uma delas é esta que nós acabamos de ler, é o texto que a liturgia indica para esta festa de hoje, que é este em que Jesus está caminhando ao longo do mar da Galileia e vê estes irmãos, estes quatro, né? No caso, Simão, Pedro e André, dois irmãos, depois João e Tiago, e eles passam, então o Senhor os chama para segui-lo. E eles lançavam a rede ao mar e o Senhor chama para segui-los. Bom, já São João, no capítulo 1, nos mostra André como um dos discípulos de João Batista, e quando Jesus passa e João Batista aponta: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, André se encanta ao descobrir esta identidade daquele homem, e nós então temos André indo buscar o Senhor, indo ao encontro do Senhor e pedindo para que o Senhor o mostre onde ele mora. Mestre, onde moras? E o Senhor o convida: vinde e vede. Então, reparem que nós temos dois textos diferentes falando da mesma vocação. E no texto de hoje que nós vimos, o Senhor vem dizer a André que vai fazer dele um pescador de homens. Então nós vimos aí, um dado, ele era irmão de Pedro, um outro dado, ele era um discípulo de João Batista, um outro dado ainda, ele era pescador. E justamente eu gostaria de pegar um pouquinho com vocês esse texto de São João, no capítulo 1, que é um texto muito bonito, porque fala justamente desta procura de André por Jesus e este diálogo
breve, porém tão precioso e tão profundo, de André com o próprio Senhor. É ali em João, capítulo 1, versículos 35 a 40. No dia seguinte, João se achava lá de novo com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que significa mestre, onde moras? Disse-lhes: Vinde e vede. Então eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era a hora 10ª aproximadamente. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João, e seguiram Jesus. Encontra primeiramente seu próprio irmão Simão e lhe diz: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele o conduziu a Jesus. Então olha que bonita esta perícope, esta passagem em que André descobre, a partir do anúncio de João Batista, que ali estava o Cordeiro de Deus, que ali estava aquele que veio para justamente tirar o pecado da humanidade. E André passa a seguir Jesus. É aquela experiência, sabe, do primeiro amor? Aquela experiência do primeiro amor. André ouve João falar de Jesus, vê Jesus passar e passa a segui-lo. E Jesus diz: O que é que vocês procuram? O que é que vocês estão fazendo? E André pergunta: Mestre, onde moras? Meus irmãos, evidentemente André não estava querendo saber onde é que ficava a residência de Jesus. André não estava preocupado em saber onde é que Jesus se escondia para dormir. Mas ao perguntar a Jesus onde mora, André está preocupado em entender a intimidade de Jesus, em conhecer Jesus por dentro, em conhecer Jesus ali nas suas raízes, nas suas origens, na sua essência. A gente não traz para a casa da gente quem a gente não quer que nos conheça. A gente não convida para entrar na nossa casa quem não é bem-vindo. E então, quando André diz a Jesus: Mestre, onde moras? Jesus vai e responde para ele: Venha ver, vinde e vede. Tem até uma música, né? Vinde e vede, ele está no meio de nós. Mas onde o Senhor convida André para fazer esta experiência, desta intimidade com ele. E lá André e o outro discípulo, que a tradição interpreta como sendo João, o evangelista, mas que os exegetas não têm essa certeza, André, ele vai. E nós temos aí alguns verbos muito interessantes que eu gostaria de destacar, não é? Que é justamente estes verbos ir, ver, permanecer e anunciar. O texto de Mateus, o texto de João vai dizer que então eles foram e viram onde ele morava e permaneceram com ele aquele dia. E depois ele foi e anunciou a Simão Pedro, seu próprio irmão, que ele tinha visto, que ele tinha encontrado o Messias. Então veja, meus irmãos, estes 4 verbos, ir, ver, permanecer, anunciar, são 4 verbos essenciais para o discípulo de Jesus.
Aquele que quer seguir Jesus, aquele que quer ser discípulo de Jesus, precisa entrar nesta escola e seguir as indicações desses 4 verbos, fazer esta experiência. É uma experiência de vida, é um caminho catecumenal. A nossa catequese com inspiração catecumenal, a iniciação à vida cristã, principalmente com os adultos que nós fazemos, é justamente este caminho. André nos ensina a fazer este caminho de ir buscar o Senhor, de ir ver onde o Senhor mora, de ir seguir o Senhor, ir ver. Uma vez que estamos com Jesus, nós o vemos, nós o contemplamos, nós vemos como ele vive, nós vemos como ele age, nós vemos como ele trata as pessoas. Aí nós permanecemos com ele. É preciso permanecer com Jesus. Jesus no Evangelho de João diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque eu sou o tronco, vocês são os ramos, permanecei no meu amor. Então é preciso permanecer para experimentar a vida de Jesus, para ver onde ele mora, é preciso permanecer com ele. Para ser seu discípulo, é preciso estar ali. Este permanecer não é ficar ali fazendo nada. Não. Mas é este permanecer na escuta, a escuta da palavra de Deus. É permanecer aquilo que o Evangelho de ontem nos convidava no primeiro domingo do Advento, permanecer vigilantes. Nós permanecemos com Jesus vigiando. É uma espera ativa, é uma permanência ativa. Nós estamos ali fazendo algo, contemplando o Senhor. Então, permanecer. E um outro verbo, anunciar. André foi anunciar ao seu irmão que encontrou o Messias. Imagine a alegria de André quando teve aquele primeiro amor, já pelas palavras de João Batista. Mas depois, quando ele naquele diálogo com o Senhor o convida a ir até a sua casa, a entrar na sua intimidade. E lá ele fica. E o texto não diz quanto tempo ele ficou, só diz que lá permaneceram com ele. Bom, ficou aquele dia. Ele ficou um dia todo com o Senhor. E então vejam, é um itinerário bonito. A partir daquela pergunta inquietante que André faz ao Senhor: Mestre, onde moras? E Jesus, no Evangelho de Mateus, então, a partir da experiência de André, Jesus vai fazer uma proposta que não aparece aqui em João. Em Mateus, Jesus vai dizer: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Vejam, aqueles discípulos estavam ali lavando as redes e lançando as redes ao mar. Quando Jesus passa, Jesus vê e diz: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. E eles imediatamente, diz o texto, lançaram as redes e seguiram Jesus. No texto de João, que nós acabamos de ler, não fala em redes de pesca, mas fala que André imediatamente, quando ouviu João Batista mostrar Jesus e apontá-lo como o Cordeiro de Deus, André também passou a segui-lo imediatamente. Então, o que nós podemos aprender, meus irmãos, deste apóstolo Santo André, neste dia da sua festa, é justamente esta prontidão em seguir Jesus. Seja num episódio em que fala que ele deixou as redes e o seguiu junto com o seu irmão Pedro, seja quando ele ouve a palavra do Batista e vai seguir Jesus imediatamente. Este é André, este homem da coragem de deixar tudo,
Porque quando ele deixa as redes, está deixando a vida. A rede ali é o seu sustento, é o seu ganha-pão. É aquilo que ele tem para fazer na vida. É aquilo que ele tem para se manter. André, junto com Pedro, poderia ter pensado: mas e se não der certo? Mas e aí, Senhor, o que eu vou fazer? Esta é a pergunta, esta é a inquietação que muitos de nós temos. Não é? É até a pergunta que muitos daqueles que têm dúvidas vocacionais se perguntam: como vou fazer? Mas e aí, e se não der certo? Mas André deposita a sua segurança no Senhor. Ele sabe que se o Senhor chama, o Senhor capacita. Agora é preciso descobrir o chamado. E André vai e deixa as redes, deixa a sua segurança, deixa a sua zona de conforto. Meus irmãos, é difícil a gente deixar a zona de conforto, não é verdade? É difícil a gente estar aqui no Brasil, a gente deixar tudo e ir para a Irlanda e morar em Dublin. Mas é um desafio. É um desafio. Assim como é difícil também aqueles que se casam tomar esta decisão, deixar a casa dos pais e se unir com uma outra pessoa. É um desafio, é uma decisão. Você deixa as suas seguranças, você arrisca o seu futuro. André arriscou a sua vida, ele deixou o que ele tinha. Imagine, os pescadores não tinham ali muita coisa. Ele deixa o barco, deixa as redes e segue. Deixa, simplesmente deixa. E Jesus fala: aquele que bota a mão no arado e olha para trás, esse não é digno de mim. A gente não pode, quando a gente quer seguir o Senhor, a gente não pode pôr a mão no arado e olhar para trás. Ou seja, a gente não pode levar a rede junto, porque o Senhor nos dará uma outra rede. O Senhor nos dará uma outra isca, uma outra ceva, podemos dizer assim. Esta ceva é a palavra de Deus. A Escritura é justamente esta rede de pesca que nós vamos jogar para trazer as pessoas enquanto pescadores de homens. É a palavra de Deus que atrai as pessoas a Cristo. É justamente este permanecer ouvindo o Senhor. E nós somos estes convidados a justamente trazer as pessoas a partir da palavra de Deus, como fez André. Atrair as pessoas para junto do Cristo. E é isso que diz a primeira leitura de hoje, tirada da carta aos Romanos, capítulo 10, versículos de 10 a 18, eu pegaria a partir do versículo 14, São Paulo vai dizer: como poderiam invocar aquele em quem não creram? E como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? E como podem pregar se não forem enviados? Conforme está escrito: quão maravilhosos os pés dos que anunciam boas notícias, mas não obedeceram ao Evangelho. Diz com efeito Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Pois a fé vem da pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo. Ora, eu digo, será que eles não ouviram? Entretanto, pela terra inteira correu sua voz, até os confins do mundo as suas palavras. Meus irmãos, esta é a missão do apóstolo, esta é a missão de todo evangelizador, esta é a minha, a sua missão. Por isso nós trazemos, por isso fazemos questão, a comunidade católicos em Dublin, de levar todos os dias a vocês este programa Pão da Palavra, porque é pela palavra de Deus que despertamos a fé, é pela palavra de Deus
que há este encontro com Jesus, essa experiência com a vida de Cristo. É a palavra de Deus que nos revela este Senhor misericordioso, este Senhor justo, este Senhor que nos ama. Então, é pela palavra de Deus. Por isso a importância daqueles que anunciam a palavra, daqueles que apresentam Jesus Cristo. André foi assim. E André partiu para várias localidades até que chega à Grécia. Em Acaia, depois em Patras. E lá, sob o governo do governador romano Egéas, ele é crucificado. Ele morre, ele dá a sua vida como o Senhor na cruz. Mas diz a tradição de que assim como Pedro, seu irmão, que quis ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno da mesma morte que teve o Senhor, diz a tradição que Santo André também pede para ser crucificado de uma outra forma. A gente sabe, a crucifixão era a pena de morte do Império Romano, e ele foi então morto sob o governador romano Egéas. Então ele vai ser condenado à cruz. Mas como ele não aceita a mesma morte do Senhor, por se sentir indigno, ele é crucificado com os braços e as pernas abertos assim, fazendo um formato de X, que é aquela cruz em X que a gente até hoje conhece como a cruz de Santo André. Se vocês pegarem a bandeira da Jamaica, a bandeira da Escócia, a bandeira da cidade de Santo André, na Grande São Paulo aqui, até do time de futebol Santo André, o escudo, nós encontramos esta cruz em formato de X, que é justamente a cruz de Santo André. E então, Santo André, este apóstolo, ele vai ser morto justamente porque ele não reconhece a autoridade do governador romano sobre o senhorio de Jesus. Ele não abre mão desta verdade, de que Jesus é mais importante do que o governador, de que Jesus é mais importante e mais forte e mais essencial para a vida do que qualquer político, do que qualquer homem público deste mundo. E é por isso, por não abrir mão desta verdade, que André vai morrer na cruz. Certamente André pregou isto, o Messias, o ungido, o escolhido de Deus. Meus irmãos, então o Senhor, e aí eu concluo a nossa reflexão de hoje, o Senhor continua chamando a cada um de nós a deixar o nosso barco, a deixar a nossa rede, a deixar a nossa segurança, a deixar aquilo que nos impede de servir ao Senhor com alegria. É evidente, nem todos são vocacionados à vida religiosa, à vida apostólica, à vida missionária neste campo específico, mas todos nós somos chamados a evangelizar. Todos nós somos chamados a ir contra esta corrente da indiferença, contra esta corrente da falta de fé. Aqueles que estão aí na Europa, assim como eu, sabem o quanto é difícil evangelizar, anunciar a boa notícia nesta sociedade europeia tão secularizada. Mas o Senhor nos convida, o Senhor nos capacita. Eu não tenho dúvida de que o Senhor nos levou para Dublin com este pretexto da gente ir estudar inglês, da gente ir buscar uma vida melhor fora do país, da gente conhecer novas culturas, sim, mas o Senhor uma hora ou outra lá nos laçou, nos trouxe para a comunidade, para formar com Ele esta família bonita, que é a comunidade, que é a igreja, sob o alicerce dos apóstolos, ou sobre o alicerce dos apóstolos, como Santo André. Deixamos as redes aqui no Brasil.
assim como vocês também deixam tantas redes, tantas seguranças que vocês têm. Pode ser a segurança do tempo, pode ser a segurança da casa, pode ser a segurança simplesmente do conforto, a segurança de uma vida tranquila, por exemplo, após a aposentadoria. Agora eu vou me dedicar a mim. Não, mas o Senhor chama. E aí, depois de uma certa idade, deixa tudo, deixa o seu tempo livre para se dedicar à comunidade, para se dedicar ao bem comum, para se dedicar a visitar os irmãos. Neste tempo difícil da pandemia, meus irmãos, aí eu concluo mesmo, neste tempo difícil da pandemia, o Senhor nos convida a deixarmos as redes da nossa segurança e a pescarmos essas pessoas que estão angustiadas, que estão sozinhas, a auxiliá-las em uma compra, em auxiliá-las naquilo que for preciso, especialmente os idosos, aqueles do grupo de risco que não podem sair de casa. Você está deixando a sua segurança, está indo ao encontro do irmão. Isto é evangelizar. Não precisa ser grandes obras, não precisa percorrer o mundo. É simplesmente deixar a sua segurança, deixar a zona de conforto, ainda que seja por alguns momentos, para ir ao encontro dos irmãos e para apresentar-lhes a boa notícia, a palavra de Deus, para que possam também eles sentir o toque suave do Senhor que chama: vem e segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.